ficar mais frio ainda, cara. Só dizem as previsões, vai estar mais frio. Acho que quem é a primeira vez que vem aqui? Tu é a primeira vez? Lembre-se, seja bem-vindo, e os outros também. Os outros também. Os outros também. Pelo menos não foi o resto. Se eu falo o resto, eu vou me embora. Mas que bom que a gente está aqui hoje. E vamos desligar as crianças, essas duas aqui, minha filha. A gente sempre fala, vou falar de novo, a gente tem o nosso site lá, iupb.com.br, para que você veja todas as atividades que a gente tem. A gente tem atividades todos os dias aqui, quase todos os dias, às vezes não tem alguma semana ou outra. A gente tem estudo agora, segunda-feira, quem quiser vir no estudo, mediunidade e reencarnação, nós vamos trabalhar nesse estudo. Hã? O estudo? É na segunda. É na segunda. A semana tá assim, o Mauri diz o horário errado, eu erro a data, é a semana. Fique tranquilo, alguma coisa tem no céu acontecendo. Gêmeos chegando, que é comunicação Gêmeos chegando, daquele jeito. comunicação daquele jeito. Mas lá no site tem tudo que a gente faz, tem a agenda lá, né? E vou contar para vocês uma coisinha antes da gente continuar. Já faz parte da palestra que eu vou contar para vocês. Estava eu caminhando na rua e uma senhora, mas bem... dava para notar que ela tinha dificuldades de caminhar antes dela vir aqui. E agora ela está caminhando melhor. E dava para notar também que ela tem uma dificuldade de dinheiro. Visualmente dá para notar que ela tem uma dificuldade de dinheiro. E ela me parou e disse: "Oi, Luciana", ela falou. E eu, tá, sabe meu nome, sabe por algum motivo, né? E ela disse: "Eu queria agradecer porque eu vou nas terças-feiras é o dia de cura do trabalho do César. E ele me atendeu tão pouquinho", eu disse: "Vai reclamar do César". Ele me atendeu tão pouquinho, ele me atende tão pouquinho nas terças-feiras, mas eu estou melhorando muito. Ele já se preocupou. Mas eu estou melhorando muito e a dor nas costas está passando. E às vezes ele fica um pouquinho mais, mas sempre que ele bota a mão no lugar certinho. E um dia eu fui na quinta-feira, que eu não posso ir muito de noite, que nas terças é de dia, né? Ela vem de dia, mas ela não pode muito de noite, aí não falou por quê. Às vezes eu vou na quinta-feira, e quando eu fui na quinta-feira foi muito bom também. Eu disse: "Ai, que bom, fico feliz pela senhora". E aí ela me deu uma facada. Emocional. Violenta. Que ela disse assim: "E eu sou tão grata que eu tô juntando os dinheirinhos que eu recebo um pouquinho de pensão do meu marido que morreu não sei quantos anos, e estou juntando os dinheirinhos e estou separando R$20 por mês, porque aí uma vez por semana eu dou R$5. Eu disse: "Mas não precisa, né? Porque pelo maneira dela, R$20 é bastante para ela, né?" E aí eu disse: "Mas não precisa, fica tranquila, é caridade lá, a senhora vai tranquila e vai dar tudo certo". E ela disse: "Mas não, o trabalho de vocês a gente precisa ajudar, a gente precisa auxiliar". E aí fiquei pensando, não estou dizendo isso para vocês doarem ali, mas também estou agora. Eu também estou. Mas ela me deu a facada não só por isso, o que pegou muito no meu emocional foi ela sentiu uma gratidão enorme, que ela queria ajudar a casa a crescer, porque a gente quer aumentar, né? Ela quer ajudar a casa a crescer de tudo que é jeito. E aí eu fiquei pensando depois, quantas vezes eu, Luciano, não doei para caridade, não doei para uma família que precisava, não doei porque eu achava que a doação tinha que ser um troço enorme. Tá? R$5. Se cada um desse R$5 já nos ajudava toda quinta-feira para a gente pagar alguma coisa. Né? Mas não falando aqui do centro, quantas vezes a gente vê uma família precisando muito e a gente não dá um saco de arroz?
De repente a gente também está apertado por algum motivo, a gente acha que tem que ser um ranchão, né? Ah, para levar para aquela família eu vou levar um ranchão. Mas um saco de arroz ia fazer uma diferença enorme para aquela pessoa, para as pessoas que estão muito com dificuldade. Né? Um saco de arroz, sei lá, mais alguma coisinha, que a gente separe no nosso rancho que a gente faz, ou compra um pouquinho mais, não precisa ser um monte. Só que eu digo isso não só pela caridade em si, diz no Evangelho que fora da caridade não há salvação. E aí eu entendo que não é só porque eu estou doando alguma coisa que vai ter uma salvação. Eu entendo que quando a gente faz a caridade, a gente vai ter que trabalhar algumas coisas internas nossas. Porque eu só esperar eu ter dinheiro para ter um ranchão, para ir levar ou um monte de rancho para levar para as famílias, é orgulho, é vaidade, é dificuldade até de aquela família que ia ficar muito feliz com um saquinho de arroz. Né? A gente tem um orgulho interno, eu principalmente, estou falando de mim, mas se alguém se identificar, vem junto, se joga, né? Mas eu, principalmente, tinha isso muito antigamente, de, não, mas se eu chegar lá só com um saco de arroz, o que a pessoa vai pensar? Que eu estou diminuindo ela? Não, que eu estou dando o que eu posso. E é um monte, é por causa desse orgulho, dessa vaidade, que as pessoas muitas vezes não estão recebendo ajuda. Eu concordo com os discursos que tem, que as pessoas têm que buscar, as pessoas têm que crescer, as pessoas têm que trabalhar. Tem, eu concordo com isso. Mas eu também, se a gente observar pelo lado da compaixão, que é se colocar no lugar do outro, de perceber que o outro às vezes nem aprendeu o que tinha que buscar. Não aprendeu desde criança. Olha quantas crianças tem na sinaleira. Então uma criança que cresce desde a sinaleira sempre pedindo, ela vai ser um adulto que pede. E aí não adianta a gente dizer que o adulto vai trabalhar, não sabe nem o caminho para mudar a vida. A primeira coisa é dar esse sustento para que depois a gente possa, de alguma forma, o mundo ir ensinando essas pessoas a buscarem. Porque senão a gente vai endurecendo os corações ao invés de ir amolecendo, né? Endurecendo os nossos corações pelos nossos julgamentos, tem que trabalhar, vagabundo, não sei o quê. E vai endurecendo as pessoas que não vão conseguindo achar um suporte. A Carla, minha irmã, que está ali, ó, Dona Rose Carla, escondida, assim, né? Ela vai com a mão, alguém viu a mão dela? Poucos. Ali viu a mão dela. Ela conversa com uma senhora que é catadora de lixo. E virou amiga dela. E eu admiro muito isso, que ela, às vezes ela diz, Paulo, não tem tal coisa para dar para... Como é o nome dela? Janete. A Janete. Não tem uma coisinha para dar para a Janete? E bate papo com a Janete, e conversa com a Janete, sabe da vida da Janete, e ajuda a Janete. Ela sentiu uma conexão com a Janete, né? Ou seja, a própria Janete já está mudando o formato dela ver a vida, porque está convivendo com a Carla. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E as pessoas só vão começar a mudar quando a gente chegar realmente perto das pessoas. E quando a pessoa está com fome, a pessoa está sem dinheiro, a pessoa não tem condições, ela só vai dar abertura para conhecer algo novo depois que ela se alimentar. E tirar a preocupação de alimentar os filhos. Que aí ela começa a mudar aquele padrão de só buscar dado. Né? A própria Janete está mudando um monte de coisinha. E essa senhora me tocou tanto porque ela tem dificuldade de se alimentar e ela estava preocupada em ajudar o centro a crescer. Achei lindo isso. Porque quem dá, se eu tenho 1 milhão e eu quero dar 100 mil para o centro, eu até estou fazendo uma coisa muito boa. Eu não tenho, queria ter, mas não tenho. Né? E eu quero dar 100 mil para o centro, é um jeito de dar, é maravilhoso, a gente vai receber muito bem, vai ficar muito feliz com a pessoa e tudo certo. Mas e quem dá tudo que tem? 20 reais. Aquela pessoa está dando tudo que tem. E aí a gente pensa assim, puxa, o que ela já passou na vida? Porque ela deve, eu não sei que idade ela tem, mas ela deve ter uns 80 anos. Né? De repente tem menos, mas a pessoa, quando está dolorida, né? E aí sempre que a gente vai falar de caridade, que a gente vai falar de observar isso, a gente conseguir pelo menos acalmar o nosso ego um pouquinho para que a gente veja assim, putz, aquela família está precisando de alguma coisa. Vamos levar ali. Pronto. Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro. Dá qualquer coisa. Ah, não vou dar dinheiro porque vai beber cachaça. Uma vez me pararam na... Vou contar para você. Quer que eu conte? Me pararam na sinaleira.
Me pararam na sinaleira e eu olhei o cara assim, já observei, olhei pro cara, vindo, né, até o carro. E aí eu pensei, esse é cachaceiro. Nunca pensaram isso quando viram pra alguém? Esse é cachaceiro sem vergonha. E aí, o julgador, né? E aí ele chegou do lado e ele disse, não tem um dinheirinho aí? Aí eu disse, querido, não tem. É que eu vou tomar uma cachaça hoje. Eu estou tentando arrancar o dinheiro. Eu tenho dinheiro pra ele. Só pela sinceridade dele. E é isso, né? Será que a gente consegue valorizar as coisas como elas são? Só pela sinceridade dele ele ganhou 10 pila. E esse formato de entender a sinceridade como algo bom, a maioria de nós não teve. Por que a gente mentiu tanto quando criança? Alguém mentiu muito quando criança? Só eu? Não mentiu? Tá ótimo. Não, eu tinha medo, mas eu mentia mais porque eu tinha medo mesmo. Não sei quem mentiu na infância aí, mas eu menti na infância. Era uma maravilha. Não posso falar na frente da minha filha que ela vai achar que é certo. Não é certo, louca. Mas por que uma criança mente às vezes? E também a gente às vezes passa e tem aquele tio que tu disse que não é pra dar dinheiro. Aquele não. Aquele tio, pelo amor do céu, eu já dei tanta comida pra aquele tio e o tio não quer nem conversar. E aí ele briga com a gente. Então vai ficar sem, tio. Aquele tio é brincadeira. Mas, por que uma criança mente na infância, muitas vezes, ou um adolescente mente? Já pensaram sobre isso? Porque é mentiroso. Não, isso é raso. Muito raso. Quem mente está tentando dar um jeito em alguma coisa porque falar a verdade não deu certo. Então, quando alguém, seja adulto, seja criança, falar a verdade pra gente, antes da gente entrar em crise, não é a coisa mais fácil do mundo, mas antes da gente entrar em crise ou ficar bravo ou qualquer coisa assim, a gente valorizava que bom que tu falou a verdade. Isso não é um caminho, de repente se a pessoa fez alguma coisa que não é um caminho bom, não achei legal, mas falou a verdade. Então alivia, né? A verdade será premiada. E aí, premiar a verdade não é dizer que a pessoa está certa em ter cometido algum erro. Premiar a verdade é não trazer uma carga enorme em cima da pessoa que está falando a verdade. Porque senão a gente vai ficar rodeado muitas vezes, de pessoas que nos mentem. Por que tem gente que mente pra gente? Já pensaram nisso? Por que muitas vezes as pessoas dão um jeitinho e mentem? As pessoas já estão com a doença da mentira, né? Adoram mentir. E fazem uma coisa para mentir. Aprendeu desde pequeno também. A mesma coisa da criança que não sabia o que fazer, que viveu na sinaleira. Ou viveu nas casas pedindo. E aí quando a criança vai aprendendo alguma coisa, seja boa ou seja não tão boa, ela leva isso para adulto. E nós adultos agora, só nós, só a gente, só você que está aí, para parar um pouquinho e olhar quais são as coisas que eu tenho que mudar aqui dentro. O que eu posso ajeitar aqui dentro que de repente eu trouxe da infância? Porque a gente só se condenar pelos erros que a gente comete não resolve. Às vezes as pessoas se autocondenam, né? Porque eu fiz uma coisa horrível, Luciano. Eu, que trabalho como terapeuta, recebo toda hora, fiz uma coisa horrível. E eu, horrível pra ti, né? Pra mim, tô aqui te ajudando. Mas, não que eu não tenha feito um monte de coisa horrível na vida. Fiz um monte de coisa horrível que a gente acha horrível naquele momento. Né? Mas a pessoa, às vezes, quer confessar o seu horrível para tentar ganhar um alívio no que está sentindo. Mas fica mais fácil se a gente para um pouco e, puxa, tal coisa que eu fiz não foi legal, agora eu vejo que não foi legal, então não adianta ficar me culpando, me cobrando, me chicoteando. O que vai adiantar bastante é eu parar e dizer, o que eu posso mudar? Eu trouxe isso de algum aprendizado, pode ser da infância, pode ser de outra encarnação, pode ser o que for. Na segunda-feira, não na terça, a gente vai estudar encarnação e mediunidade. Não me apareça aqui na terça. Eu que errei. Botei a data errada. Mas quando a gente vê o processo encarnatório, cada um nasce onde tem que nascer. Não adianta. Tem gente que reclama. Se alguém já reclamou aí, pode olhar de volta essa situação com você mesmo. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer com esses... Pediu. Pediu para nascer exatamente com aquele pai louco, ou aquele pai ausente, ou aquela mãe doida. Pediu para nascer com aquelas pessoas ali. Ou mães maravilhosas e pais maravilhosos também. Né? Porque
Por que a gente pede para nascer diretamente numa família pobre, que nem essa que nós estamos falando da sinaleira, ou pede para nascer num lugar rico, né? Ou pede para nascer com os pais mais chucros? Chucros, serve a palavra? Chucros, que não sabe abraçar, né? Chucros. Tem um amor enorme, mas não sabe abraçar, não sabe dizer eu te amo, não sabe valorizar. Exatamente porque a gente traz de outras encarnações aquelas dores. E aí a gente pede para nascer naquele núcleo familiar, e de amigos e de tudo, para que a gente desperte as dores que a gente está trazendo de outra encarnação. Por que a gente nasce aqui? Só para curtir a vida? Quem é que está curtindo a vida? Dá uma curtidinha e uma lambada, uma curtidinha e uma lambada, uma curtidinha e 3 lambadas, uma curtidinha, né? Então, a gente veio aqui exatamente para tratar essas coisinhas que a gente não tratou ainda. A gente implorou lá em cima, ou embaixo, ou dos lados, em tudo que é lugar. Né? A gente implorou lá no espiritual para a gente ser médium. Olha aqui a cara dessas pessoas de olho fechado. Né? A gente implorou para ser médium, a gente implorou para estar na profissão que está, a gente implorou para perder a profissão, a gente implorou para dobrar o trabalho, a gente implorou para mudar de profissão, a gente implorou para passar pelas dificuldades que a gente passou e ainda passa de vez em quando. A gente implorou para passar por aquilo ali. Por quê? Para o nosso sistema começar a se reeducar. Até a gente não precisar mais da dor. Porque o caminho mesmo é do amor, né? E o caminho do amor a gente volta para a caridade. Eu começo... Quem é que já fez caridade aí? De algum tipo? Nós já fizemos, né? Quem já fez caridade de algum tipo sabe que não é nem um obrigado a outra pessoa. A gente não está nem preocupado com o obrigado a outra pessoa. Mas o que a gente sente aqui de ver que aquela pessoa recebeu um apoio, eu troço... Eu acho incrível que eu sinto quando eu faço alguma coisa assim. Né? Até pro cachaceiro. Entende? Então, a tal caridade, quando a gente vai fazer esse movimento um monte de coisa aqui dentro pro bem. Então, a gente volta para aquele fora da caridade na salvação, exatamente porque nós vamos fazer algo brilhar diferente dentro de nós. E quando algo brilha diferente dentro de nós, o nosso sistema começa a colocar fora a nossa mania e o nosso costume à dor. Já viu como tem gente acostumada a sentir dor? Eu era um. A sentir dor. Ah, tô com dor e tal coisa. Não dá bola. Continuo fazendo o que eu tenho que fazer, não dou nem bola pra dor. Ah, tô com dor nas costas. Continuo fazendo. Ah, tô com dor não sei aonde. Senti uma dor de cabelo. Vai que eu vou continuar fazendo. Ou seja, são pessoas acostumadas à dureza, apesar das dores. E aí, no fim, essas dores é pra gente parar e olhar. Não é essas dores pra gente seguir e pronto. E também não é dramatizar com a dor. É para... Opa, deu uma dorzinha aqui. Vamos parar um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Por que começou essa dor? Foi um movimento que eu fiz? Foi alguma situação emocional que eu passei com alguém? Eu discuti com alguém? O que aconteceu aqui que deu essa dorzinha? Se a gente para olhar, as dores vão nos ensinando. Se a gente não para olhar, elas vão acumulando. E acumulando. E acumulando. Isso não é só dor física, né? Nós passamos muitas situações que a gente pega uma emoção, que a gente pega uma palavra, que a gente pega alguma coisa e bota num cantinho emocional. Eu costumo dizer que é uma sacolinha emocional. A gente bota tudo aqui e depois a gente vê. Né? Depois a gente vê esse negócio. Deixa explodir. Depois a gente olha. E isso vai acumular lá na frente. E isso vai explodir lá na frente. Quantas pessoas não falam o que têm vontade de falar quando estão numa discussão? Porque aprenderam a discutir gritando, ao invés de conversando. Numa discussão de grito, não sei se já passaram por isso, uma discussão de grito, um está falando a sua verdade, o outro está falando a verdade dele. E aí ninguém se ouve. Já viu? Caiu tudo discutindo. Ninguém chegou a lugar nenhum, porque a gente só grita e quer impor ao outro a nossa verdade. E muitas vezes não tem nem grito porque um não fala. Ah, ô fulano, eu acho isso, aquilo, não sei o quê. Eu acho assim, acho assado. E a gente fica ali ouvindo. Depois que a gente sai dessa tal discussão de uma pessoa só, eu devia ter falado tal coisa. Aí depois a gente está lá no banco, aí eu devia ter falado tal coisa. Aí a gente está caminhando na rua, eu devia ter falado tal coisa. A gente está fazendo comida, eu devia ter falado tal coisa. E esse devia ter falado tal coisa vai ficando impregnado em tudo, porque tudo é energia. Quando a gente não fala, a gente impregna tudo.
Ah, Luciano, mas se eu falar, eu arranco a cabeça fora. Nunca viram isso? Se eu falar, eu dou uns gritos, quebro tudo. Se eu falar, eu vou falar coisa que vai machucar. Porque quando a pessoa tem esse discurso, que se eu falar, eu vou explodir com tudo. Quando a pessoa tem esse discurso, se alguém aí tem, já vai pegando para si, pode pegar, abraça, né? Se eu falar, vou quebrar tudo. Quem tem esse discurso são pessoas que já não falam há muito tempo o que deveriam ter falado. Se a gente se acostuma a falar as coisas que a gente está sentindo realmente, se a gente se acostuma a ser mais espontâneo, se a gente se acostuma a trazer a nossa verdade sem querer impor, alivia um monte de coisa e a gente não vai acumulando. Porque senão toda discussão a gente vai esperar a explosão. E essa explosão vai machucar a gente e vai machucar as outras pessoas. E voltamos para aquela coisa que eu falei antes, hein? Voltamos para aquilo que eu falei antes. Enquanto você fica só pensando na coisa que não falou, e pensando, e pensando, e pensando, o corpo reage a isso. E todo o seu ambiente reage a isso. Esses tempos uma moça me perguntou, Lu, eu tô com um troço ruim aqui no meu estômago e na garganta, um troço ruim. E aqui em casa parece que tá pesado, e a comida tá ruim, e tá tudo horrível. E eu disse, o que tu não falou que tu gostaria de falar para quem? Aí desabou a chorar, pronto. Porque a gente acumula e os nossos pensamentos vão gerando a energia. Quando você está fazendo a comida, você está fazendo no automático? Ou está fazendo com vontade de fazer? Pergunto eu. Eu faço com vontade de fazer. Não faço toda hora, mas eu faço com vontade de fazer. Ah, Luciano, mas é que tu não tem uma rotina de ter que fazer toda hora. Porque eu escolhi não fazer toda hora. Mas quem tem que fazer toda hora, vai ser legal o seguinte. A gente quer melhorar a vida, vai ter que lembrar que a comida, ela recebe todas as energias dos nossos pensamentos. A casa recebe energia de todos os nossos pensamentos. Então, se eu vou varrer a casa, alguém varre a casa aí? Eu tento varrer, mas eu fico com a vassoura. Se eu vou varrer a casa e eu botar uma música e eu curtir aquilo ali, é muito melhor do que eu, tem que varrer isso aqui, que coisa, né? E a gente começar a pensar, eu estou dando exemplo de fazer comida e varrer a casa porque é para tudo, até lá no trabalho profissional, na lida em casa, na lida com as pessoas, na lida com os amigos, tudo é a energia que a gente está colocando lá. Tudinho, sem exceção. Se a gente soubesse a potência que a gente tem mental, a gente parava de pensar tanta bobagem. Eu ia falar merda, mas não posso falar merda no vídeo. Né? Se a gente soubesse a potência que a gente tem aqui, e a gente tem potência para tudo. Para tudo. Uma coisa é eu abraçar situações e me jogar naquilo e trazer uma energia pesada para mim, ou é eu entender que as situações estão ali, vou sentir algum peso, vou sentir alguma dificuldade, mas eu já preparando a minha mente para não ficar nisso. Isso é treino. Porque o Lu falou na palestra, agora todo mundo está na luz. Não, é aos poucos, é treino. Diariamente a gente acordou, tem uma meditação muito boa, quem quiser me pede lá no WhatsApp. Não, nós vamos botar lá no... Subiu o Mauri. Nós vamos botar lá no site do Instituto, essa meditação. Que é uma meditação para amanhã. Para acordar, né? E essa meditação é uma das melhores que eu já ouvi, de uma moça chamada Camila Zen. Por que é das melhores que eu já ouvi? Porque ela não fala que nem as outras meditações, que o nosso dia seja maravilhoso, que seja bom, que seja não sei o quê. Se a gente bota uma expectativa em cima do dia, de que ele só seja bom, quando acontecer uma coisinha assim difícil, como é que a gente vai lidar? Mas eu fiz a meditação que era um dia bom. Aí me aparece uma dificuldade aqui agora, o que eu vou fazer com esse troço? Né? E ela não, ela faz uma meditação nos preparando para o que vier no dia. Que eu tenha força, que eu tenha discernimento, que eu tenha ânimo, que eu tenha capacidade de lidar com tudo que acontecer no nosso dia, seja bom ou seja não tão bom. A Camila Zen fala assim, até pode procurar no YouTube, Camila Zen, tem um monte de meditação dela. Ela nem sabe que eu estou falando dela, olha que loucura. Às vezes as pessoas fazem o bem e não sabem que a gente fala bem delas também. Então a gente foca às vezes tanto na fofoca e no ruim, né? E agora tem uma moça, que é de Porto Alegre,
que é a Camila Zen, que a gente está falando bem dela aqui, fazendo propaganda dela, e ela nem sabe que a gente existe. Mas é isso. Preparar o seu dia para quê? Para lidar com as coisas que acontecem. Porque senão seria ingenuidade nossa. A gente achar que os dias serão sempre perfeitos. Ingenuidade nossa quando a gente cai num dia não perfeito. Aconteceu tal coisa que foi difícil. Cai e desaba. Já viram que tem gente que acontece 10 coisas maravilhosas no dia? Tem muita gente, não é pouca. 10 coisas maravilhosas aconteceram no dia. Aí acontece uma difícil e você vai conversar com aquela pessoa, ela fala do quê? Das 10 ou do 1? Do 1. E isso é hábito. A gente tem que ir mudando os hábitos na nossa vida. São hábitos que a gente tem que ir modificando. Modificar, eu não quero mais dar tanto valor pro ruim. Aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma coisa meio difícil, mas quantas coisas boas acontecem? Quantas coisas boas. Só para a gente nascer, e aí parece um chavão, né? Só para a gente nascer já a gente está agradecendo. Só para a gente acordar de manhã. Quanta pessoa não acordou de manhã? A gente agradecer, putz, que bom que eu acordei. Que bom que eu tenho as pessoas que eu amo. Que bom que... Eu tenho não, a gente não comprou as pessoas na padaria, né? Mas que bom que existem as pessoas que eu amo. Né? A gente acha às vezes que comprou as pessoas na padaria, né? É minha. E aí a pessoa não pode sair da nossa volta. Mas que bom que existem as pessoas que eu amo, que bom que a minha vida existe, que bom que as situações existem. E é isso. Nós escolhemos chegar aqui para que a gente recebesse a nossa cura. Não é no instituto, chegar aqui na vida, para a gente receber a nossa cura. Para a gente receber a nossa mudança. E aí eu fico pensando quantas coisas às vezes a gente fica dependente para ficar feliz. E a gente confunde felicidade com entusiasmo. Estou entusiasmado que alguma coisa boa aconteceu. A gente acha que felicidade é isso. Isso é entusiasmo. A felicidade é um estado de ser. Se a gente é feliz apesar de qualquer coisa, as coisas ruins vão acontecer. A gente vai ficar triste um pouquinho. Mas se o nosso estado natural está sendo trabalhado para ser feliz, fica mais fácil de sair das coisas ruins. Se o nosso estado natural está sendo aceitar o ruim o tempo todo, a gente não vai nem curtir as coisas boas. Já pensaram nisso? E vai ter que ser uma decisão nossa. E Deus é tão incrível. E os mentores são tão incríveis. Eu pego lá o apoio dos mentores. E os mentores são tão incríveis, a luz é tão incrível que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Quer ficar no ruim? Quer ficar no sofrimento? Quer valorizar só a dor? Vai firme. Estamos aqui contigo na tua decisão. Se a gente pudesse enxergar o tempo todo os mentores, a gente vê essas pessoas sofrendo às vezes e tem um mentor de luz ali do lado. O que houve? Ela escolheu. Ela escolheu estar assim. Ela não escolheu sair. Ela faz de tudo para estar nisso. E se a gente escolhe sair das situações de dor, não estou falando de uma situação específica de dor, mas sair desse costume à dor emocional, dor física, os mentores também estão ali com a mãozinha. Meu pai, eu quero aprender a não carregar. Eu tive que falar isso com o meu preto velho. Comprei ele também na padaria. Comprei um preto velho, quem quer comprar dela porque eu ali uma... Não, mentira. Mentira, não tem nada. Às vezes as pessoas falam, meu caboclo, meu preto velho. Não é seu. Ele está lhe auxiliando a você caminhar. Calma agora. Vai dar tudo certo. Ele pode ser seu amigo. E aí, uma vez falei com o pai Benedito e falei isso. Uma vez, faz pouco tempo que eu falei, não penso que faz muito. Pouco tempo que eu falei com o pai Benedito. Pai Benedito, eu quero aprender a sair desse estado de aguentar dor. Falei para ele. E ele disse, decidiu então? Decidi. Mas tu decidiu para se livrar da dor de agora? Ou quando passar a dor tu vai esquecer disso e depois vai voltar outra dor e tu vai continuar caindo? Eu disse, para que fazer essas perguntas? Essas perguntas que não precisava. Eu disse, mas eu vou me comprometer. Eu falei primeiro, eu vou me comprometer com o Senhor que quando terminar essa dor, eu não vou mais buscar dor. E ele falou, não é comigo que tem que se comprometer. É contigo mesmo. Porque o comprometimento é contigo mesmo.
Tivemos muitos avatares, muitos mestres, muitos seres que passaram pela Terra e sentiram a dor para dar exemplo da dor. Alguns abraçaram isso achando que é o martírio que vai salvar. O martírio, a dor, o sofrimento vai nos ensinar alguma coisa. A dor nos ensina muita coisa. Mas ficar nela para aprender, faz com que a gente não consiga dar o passo para o amor, dar o passo para o prazer da vida, para as coisas boas. Veio uma dor, aprenda e segue. Aprenda e segue. Veio coisas boas, para tudo nessas coisas boas e agradece, ao invés de só curtir a coisa boa e torcer para que ela dure mais. Não é o que a gente faz às vezes? Aconteceu tal coisa boa, vou só curtir. Para e agradece. Não vai agradecer nem a Deus, porque Deus já sabe por tudo que a gente vai passar. No livro dos Espíritos, a pergunta 1 é: que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Tem ideia do que é inteligência suprema? Eu não tenho. Sabe tudo, qualquer coisa. O fio de cabelo está caindo ali, ele sabe o que está acontecendo. E não, a gente fala ele porque a gente quer personificar Deus, mas a gente não consegue nem personificar. Deus é tão incrível que deixa a gente viver do jeito que a gente quiser, e sempre que a gente escolher mudar alguma coisa, Ele nos ajuda a mudar. Deus não está lá sentado numa nuvem de barba branca. Esse é o Papai Noel. Deus é uma força inexplicável para o ser humano. Pai Benedito que me disse isso. É uma força inexplicável para o ser humano, mas a luz permite que a gente transforme Deus no que a gente quiser, se isso fizer sentido para o nosso coração. Eu acho isso lindo. Vocês não acham lindo? Só eu acho lindo. Lindo. Você pode transformar Deus num homem, você pode transformar Deus num cara lá sentado na nuvem, você pode transformar Deus... Se fizer sentido para o seu coração e você conseguir conversar com essa força incrível que nos criou, está tudo certo. Você não vai ver um Deus lá abalado. Né? O que está abalado, Deus? Pergunta Jesus. Deve ter acesso mais que nós com ele. Jesus pergunta lá para Deus: o que está abalado, Deus? A fulana lá me transformou numa mulher. E acha que eu sou uma mulher. E Deus não é nem homem nem mulher no final das contas. É uma potência geradora, né? E não vai se abalar do jeito que você conseguir conversar com ele. Porque Deus está em todo mundo. Olha que louco. Nessa senhora que eu falei no início da palestra. Essa senhora, quando ela... Quem garante? Eu não garanto, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ela veio comover alguma coisa dentro de mim. Quando ela veio com falar sobre os atendimentos, falar sobre valorizar o atendimento, né? Falar que guardava R$20 para auxiliar o centro, sendo que ela tem pouquíssimo dinheiro. Aquilo me comoveu tanto, que ali era Deus falando comigo, me dando alguns recados, que não era só para palestra, alguns recados para a minha própria vida, para o meu próprio proceder. Alguém desliga essa criança aqui? Desligou? Tá. As nossas crianças a gente pode desligar, não pode? Pode. E é isso. Deus está muitas vezes no abraço que você ganha. Deus está no olhar profundo e amoroso que você ganha. Deus está nas pessoas que você gosta. Deus está no seu pet. Muitas vezes, quantas vezes a gente chega de um jeito em casa meio atravessado e aí vem lá o cachorrinho, o gatinho, ou sei lá que pet que vocês têm. Cada um tem um tipo de pet, né? Um crocodilo, sei lá, qualquer coisa assim. Mas Deus está em tudo, e estar em tudo significa que se... Agora eu não fui aqui... Eu não fiz isso aqui agora? Quem é que eu estava chamando? Era o gentil? Era o preto velho dele? Ou era a energia de Deus através do gentil do preto velho dele? Percebe o que eu quero dizer? E sempre que a gente tem alguém que é um apoio emocional pra gente, que é um carinho pra gente, ali está Deus também. E Deus, agora tem uma coisa terrível para falar. Quer que eu fale uma coisa terrível? Deus também está naquela pessoa que lhe odeia. Não é Deus lhe odiando. É Deus colocando no seu caminho. Tá tudo bem, hein?
É Deus colocando no seu caminho a sua prova. É Deus colocando no seu caminho a sua forja. É Deus colocando no seu caminho as pessoas que vão fazer você treinar. Quem é que vai lhe treinar para o ruim, para se defender do ruim, se não for alguém que lhe queira mal? Porque uma coisa é alguém que lhe quer bem dizer que você tem que pegar o escudo, botar na frente e botar a espada aqui. É a pessoa que está lhe treinando com o escudo e com a espada. Estou explicando direito esse troço? A pessoa que está lhe treinando com o escudo e com a espada, se for seu amigo, ele não vai bater tão forte. Não é? Ele pode até bater fortinho, mas vai cuidando para não lhe machucar. O inimigo, ele vai vir com aquela espada, mas com tudo para lhe arrebentar no meio de você, o escudo e todo mundo. E aí você vai se defender disso. Ali não tem Deus? Lhe treinando profundamente para que você melhore? Com certeza. E se a gente começar a observar, porque às vezes as pessoas têm medo de obsessor, sabe? Quem é que tem medo de obsessor aí? Ninguém? Tá ótimo. Então todo mundo corajoso. Lá também tem. Às vezes as pessoas têm medo de obsessor. Só que o obsessor é um ser humano que passou pela Terra de alguma forma. O obsessor, quando eu digo que é desencarnado, porque tem obsessor encarnado, outro dia a gente conversa sobre isso na segunda-feira, não é na terça. E o obsessor desencarnado, ele é uma pessoa que passou pela Terra, é uma pessoa que sofreu, é uma pessoa que passou por muitas encarnações, é uma pessoa que desencarnou em sofrimento e não sabe fazer outra coisa a não ser grudar na energia das pessoas que estão encarnadas. Só. É mais um ser humano. É só mais um ser humano. E se a gente fica com medo, sabe o que vai acontecer se a gente fica com medo? A gente abre brecha para outros seres. E não só para um. A gente abre brecha para outros seres. Se a gente abrir brecha para outros seres ou não, o nosso amor, a nossa visão precisa ser, puxa, eu sou o cara do bem. Por que está esse ser aqui me incomodando agora? Porque não é meritório. Ah, se você é uma pessoa do bem, nunca terá obsessores por perto. Se você é uma pessoa do bem, de repente terá mais obsessores por perto. Porque assim como está o planeta Terra buscando amor e tentando compreender o amor e tentando compreender a consciência de tudo e tentando crescer, a parte da volta do planeta, que é a parte espiritual, muitos seres estão buscando salvação. Estão buscando um caminho. Quando eu falo salvação, é um caminho. Aqui a gente aparece uns seres de vez em quando. De vez em quando, mestre? Né? Aparecem uns seres de vez em quando aqui. E a gente tem que olhar para eles como mais um ser que precisa de ajuda só. Por mais agressivo que esteja, ou por mais triste que esteja, ou por mais sofrido que esteja, é mais um ser precisando de ajuda e só. E esses seres só enxergam no bem a salvação deles, porque eles estão na dificuldade, no peso, no mal. Simples. Então, não é meritório, eu sou do bem, então nada tem que chegar em mim. Não, você é do bem, se você é realmente luz, se realmente está vibrando no bem, às vezes vão chegar pertinho algumas energias difíceis, porque elas têm que conhecer o bem. Não é uma loucura? Uma loucura normal o tempo todo. A espiritualidade está o tempo todo na nossa volta. Os espíritos superiores estão trazendo Deus o tempo todo para a nossa volta. Na palavra, no carinho, no passe, quando você passar no passe, passar no passe, né? Não, aí vai acabar com a palestra. Você chegar ali no passe hoje, vai de coração aberto, vai preparado, puxa, eu quero receber Deus. Eu quero sentir a energia de Deus, através desse preto velho, através desse caboclo, através dessa preta velha, dessa caboclo. Eu quero me entregar para essa energia, que haja uma transformação dentro de mim, para que eu não carregue mais dor. Para que eu consiga ser amor até nas dificuldades. Para que eu consiga fazer a caridade de uma forma despretensiosa. Para que eu consiga vencer o meu orgulho, para conseguir dar um saco de arroz que seja para alguém. Vencer o meu orgulho para conseguir pedir ajuda às vezes. Vencer o meu orgulho principalmente para pedir perdão para aquelas pessoas que nos são caras, mas tiveram alguma quebra e elas não sabem pedir perdão. Quantos de nós, por causa do orgulho,
ficamos esperando a outra pessoa quando a gente brigou com alguém, que é a pessoa importante, mas teve uma briga, uma ruptura. Quantas vezes a gente fica esperando a pessoa vir pedir perdão? Só que quem está vindo no Instituto Pai Benedito é quem? É nós que estamos aqui. E se alguém é caro para você, dobra o joelho e pede perdão. Independente da resposta da pessoa, faça a sua parte. Eu já tive rupturas que tenho até hoje, mas já tive outras rupturas que se conectaram de novo, em que eu aprendi, a pessoa pediu perdão para mim, não foi eu que pedi perdão, olha que loucura. Eu aprendi a pessoa pedindo perdão para mim, e na hora não aceitando perdão, mas depois uma semana eu pensando naquele perdão, e aí eu tive que ir buscar perdão. A gente precisa passar uma semana nisso, ou a gente pode dobrar o joelho e perdoa. Não me perdoa por ser culpado de alguma coisa, mas me perdoa por a gente não se entender naquele momento. Me perdoa por não conseguir te compreender, porque nem eu me compreendia. Me perdoa por qualquer coisa. E aí quando a gente pede perdão, a gente aprende a perdoar, deixar as culpas de lado, porque perdão não é se baixar até se machucar. Perdão é só deixar a culpa de lado e fazer as reconexões de amor de novo. Tá bom? Nós vamos para os nossos trabalhos. Abra o seu coração, deixa Deus tocar em você. Cada entidade tem um jeito de trabalhar, e se a gente consegue se moldar para o jeito que está chegando, do jeito que o médium se comunica, o jeito que a entidade se comunica, a gente consegue receber o melhor desse trabalho. Ah, eu gosto daquele que fala assim, assim, assado. Eu gosto daquele lá que não fala não sei o quê. Abra o coração. Não interessa com quem você for. Ali tem um médium junto com a entidade, e a conexão do médium tem a ver com a entidade, e a entidade está trazendo o melhor que dá, e o médium também. Esses médiums saíram de casa e tem que me aguentar, sabe que eles têm que me aguentar? Virei chefe agora, seja lá. Virei chefe. E eles botam um coração enorme, eles botam um esforço enorme para estar aqui, eles estão torcendo sempre que venha mais gente, eles estão torcendo sempre que as pessoas estejam na frente deles, e trabalham o tempo todo para não ter tanto orgulho, para não ter tanta vaidade, que todos nós trabalhamos isso. Então, vai ali, abre esse coração, solta as dores, e teremos um grande trabalho. Gratidão.